Para encerrar nosso mini curso introdutório de Python, vamos resolver os últimos 4 exercícios, começando pelo exercício 7, onde a gente tem um programa que lê 5 números e informa o maior número deles. De forma prática, a gente primeiro vai iniciar com uma lista de números. Anotando aqui, primeiro a gente vai iniciar com a lista de números. Em seguida a gente vai fazer essa solicitação desses 5 números com o nosso laço de repetição. Que vai de 0 a 4, ou seja, 5 vezes. Vamos armazenar o que o usuário vai digitar numa variável. Então a gente vai ter, como a questão pede números inteiros, a gente vai ter... Não, a gente pede entrada de números, no geral. A gente vai ter um float, que o usuário pode digitar números quebrados também. Vamos ter um input, onde a gente vai pedir esses números. E a gente pode colocar aqui a chamada. Digite o primeiro, o segundo, o terceiro número e assim sucessivamente, até o quinto. À medida que o usuário vai digitando, a gente já pode ir armazenando em seguida o laço de repetição vai continuar pelas 5 vezes sem repetição de código. Depois disso, o que a gente precisa é podemos fazer uma variável chamada maior número, que vai receber nosso método max, que vai verificar qual é o número máximo nessa lista e nos entregar ela. No caso, na nossa lista de números. O método ele verifica todos os elementos da lista e vai verificar qual número deles é o maior, de forma prática para a gente. Tudo que a gente vai precisar fazer é enviar para o usuário o maior número e digitarmos o número. Isso. E digitarmos o maior número. Vamos realizar um teste prático para vermos vermos essa resposta na prática. Então a gente digita um número qualquer, número 3, o segundo, número 10, o terceiro é um 2 e o quarto é um 4. Quinto número, 6. O maior número é 10. Então ele armazenou todos os números na lista e fez a verificação de qual deles é o maior. Indo para a nossa segunda questão, a gente tem fazer um programa que receba 2 números inteiros e gere os números inteiros que estão no intervalo compreendido entre eles. Nesse caso, essa é a questão 7. Nesse caso, a gente vai pedir os números de forma comum, inteiros, um input,
digito o primeiro número, vamos copiar e pedir o segundo e armazenar em N2. Aí, digamos que o usuário ele escreva um número menor primeiro e depois um número maior. A gente pode fazer uma forma de garantir que o número 1 seja sempre menor ou igual que o número 2. No caso, se o número 1 ele for maior que o número 2, a gente só precisa trocar as posições. No número 1 vai receber o número 2 e o número 2 vai receber o número 1. Mas isso é só em caso de o número 1 ser maior que o número 2. Justamente para criarmos nosso intervalo, que seria um laço de repetição for número em range, onde o primeiro número seria num1 e o último número vai ser num2 mais 1. Que, por exemplo, se o número 2 fosse 5, a gente iria printar até o 4. Quando chegasse no 5, o for parava. Então, nesse caso, a gente quer que ele pare, apresentasse o 5 e pare no próximo número, para apresentar todos os números que o usuário digitou. Ou todos os números entre o intervalo mais os dois números que foram digitados pelo usuário. Então a gente vai pegar um print e vai digitar número. Aí digito o primeiro número. Eu vou colocar o maior número para a gente testar a inversão e repare que ela funciona. O 1 é o número, o 10, que é o número 1, é maior que o 1, então eles inverteram as posições para começar pelo 1, do 1 até o 10. O intervalo entre os números são esses aqui. Indo para a nossa penúltima questão, nós temos que fazer um programa que lê um vetor de 5 números inteiros e mostra esses números. Bom, a gente já fez isso na questão 7, criamos um vetor e pedimos os números. Sem a necessidade de repetição, a gente temos isso aqui já pronto, nossa lista e nossos pedidos de números. O que a gente vai modificar nesse caso é criar outro laço de repetição, onde a gente pega for número dentro da lista números, então ele vai pegar todos os números daquela lista e vai printar uma por uma, assim como a gente fez aqui na nossa questão 8, só que ele vai printar os números que estão dentro daquela lista. Então a gente digita o primeiro número 2, 5, 7, 34, 3. E aí ele vai nos informar 2, 5, 7, 34, 3. No caso aqui, como a questão pede inteiros, a gente coloca um int aqui e ficaria os números inteiros aqui. Mas basicamente seria isso para resolver essa questão. Indo para a nossa última, nós temos que fazer um programa que lê 4 notas e mostre essas notas e a média. Então a gente vai escrever uma lista chamada notas para armazenar essas nossas 4 notas.
Vamos colocar um laço for, onde a gente vai ter um range 4, for in range. Ele vai pegar 4, então ele vai pegar 0, 1, 2 e 3. Vamos criar uma variável nota no ponto flutuante com o input pedindo essas notas. Então a gente vai ter digite A. E mais um. Digite a primeira nota, digite a segunda, a terceira nota e vamos colocar dentro da lista essas notas. Após isso, a gente vai fazer o que foi pedido na questão. Então, a gente pode colocar aqui, para deixar mais bonitinho, a gente pode colocar notas inseridas. Dar uma quebra de linha. Colocarmos nosso for vamos colocar for nota em notas, assim como a gente fez na questão anterior. Vamos printar a nota de forma a ficar desse jeito aqui. Claro que poderíamos ter colocado, deixar mais bonitinho, mas para essa questão aqui seria isso. Por fim, a gente pode colocar outro print ou não. Podemos colocar outro print no qual a gente vai escrever algo como a sua média das notas é. E passaremos a média aqui. Vamos criar essa média, onde a gente só precisa colocar uma variável média, colocarmos o método sum para somar todas as nossas notas que estão dentro da lista. E em seguida dividimos pelo len das notas, ou seja, o tamanho da lista. Ele vai verificar quantos elementos tem na lista e nos passar isso, que é justamente o que precisamos para fazer esse somatório. É a soma dividido pela quantidade. No final, só precisamos apresentar essa média. A gente tem um 10, um 6,5, um 7 e um 8,4. E ele vai dizer que as notas inseridas foram 10, 6,5, 7 e 8,4. E a média das notas foi 7, 9, 7 e 5. Que também pode ser melhorado aqui para ficar com duas casas decimais. Mas isso ficaria como exercício. Enfim, é isso para o nosso mini curso. E eu espero que você pratique bastante tudo que foi apresentado aqui, elabore e resolva outros exercícios e continue a busca pelo aprendizado da linguagem Python. É isso e um abraço.